relacionamentos hoje, eles estão ficando cada vez mais desafiadores. E um ponto que vem interferindo muito no relacionamento, na minha percepção, é o julgamento. Estamos vivendo um momento onde, estimulados pelas redes sociais, estimulados por tudo que está acontecendo no país, faz com que o nível de julgamento das pessoas fique cada vez mais alto. E na medida que eu tenho um julgamento mais alto, eu tenho mais dificuldade de me relacionar com as pessoas. Por experiência própria, há mais de 12 anos eu venho trabalhando para diminuir o meu julgamento e o que tem acontecido é que eu tenho sido muito mais feliz nos meus relacionamentos. Tenho tido relacionamentos melhores com os meus pais, com os meus irmãos, com a minha filha, com a minha esposa, com os meus amigos, e isso tem sido proporcional ao quanto eu consigo baixar esse julgamento. Agora, para isso, eu preciso entender como funciona esse processo de julgamento dentro da minha cabeça, já que o julgamento ele é proporcional à melhoria do meu relacionamento. Então vamos entender que o primeiro ponto é que o julgamento nada mais é do que essa vozinha que fica na minha cabeça dizendo para mim o que está certo e o que está errado. E na medida que eu defino o que está certo e o que está errado, eu estou definindo baseado naquilo que eu acredito como certo, naquilo que eu acredito como sendo errado, baseado nos meus valores, baseado nas minhas crenças, baseado nas minhas experiências de vida. E quando eu observo alguma coisa e eu falo para a pessoa, isso é certo, isso está errado, isso estou colocando a minha opinião baseado no meu julgamento, baseado naquilo que eu acredito segundo as minhas verdades, segundo a minha experiência. E na medida que eu faço isso, eu entro num processo, quem já viu um filme de julgamento, eu entro num processo onde de um lado eu tenho a defesa e de outro lado eu tenho a promotoria, que é quem está fazendo a acusação. E quando eu começo a definir aquilo que está certo, eu começo a falar para a pessoa que ela está errada. E na medida que eu coloco para outra pessoa que ela está errada, ela precisa fazer duas coisas. Ela precisa se defender e a maneira como ela vai se defender é justificando. Essa é uma das formas. Ela vai começar a se justificar por que aquilo está acontecendo, o que está acontecendo, ela vai te dar um monte de justificativa. E a gente sabe que no meio de uma discussão, justificativa não leva a gente a lugar nenhum, apenas a exaltar mais ainda o nosso ânimo, deixar a discussão ainda mais calorosa. A segunda forma é que se ela não consegue se defender, e a gente vê isso nos filmes, a melhor forma de eu me defender qual que é? É procurando um ponto fraco no outro. E na medida que eu pego um ponto fraco, eu desvio a atenção para aquilo, então o próximo passo é qual que é o seu ponto fraco. E aí eu começo a falar para você também aquilo que eu acho certo e aquilo que eu acho que você está fazendo errado. E aí o ciclo se inicia. Você começa a jogar acusação em cima da pessoa, a pessoa começa a justificar. Se ela também não conseguir fazer as justificativas, ela vai voltar para um outro ponto fraco seu e aí a discussão começa, é um falando sobre o outro e o julgamento ele só tende a aumentar. E na medida que ele vai aumentando, as emoções negativas vão ficando cada vez mais intensas, elas vão ficando cada vez maiores, vão ficando cada vez mais fortes, até que num dado momento você tem uma colisão, você tem uma coisa muito forte, você termina aquela discussão de uma maneira muitas vezes muito ruim. Então, o que eu aprendi é que o que eu tenho que fazer para baixar esse julgamento foi a partir do meu autoconhecimento. Esse é um assunto que nos treinamentos onde eu ministro, onde a gente começa a falar da importância de se conhecer melhor, que isso faz com que o seu julgamento abaixe. Esse tema sobre julgamento é um tema que chama muito a atenção das pessoas, a gente fica falando muito tempo, horas durante o treinamento e é o ponto que mais traz benefício para as pessoas. Na medida que eu me conheço melhor, que eu entendo que eu tenho valores e como esses valores afetam a minha vida, que eu tenho crenças, que eu tenho sonhos, que eu tenho emoções, que eu tenho medo, que eu tenho pontos fortes, que eu tenho pontos fracos. Na medida que eu entendo tudo isso e que eu funciono dessa maneira, eu começo a desenvolver mais o respeito, porque eu começo a respeitar as outras pessoas, entendendo que elas também têm isso. Elas também têm os seus sonhos, elas também têm seus valores, elas também têm as suas crenças, têm seus pontos fortes, têm seus pontos fracos. E a partir que eu respeito ela, eu começo a ter mais compaixão. Eu começo a entender melhor como ela funciona. Ao invés de eu avaliar e simplesmente tomar uma decisão de olhar e falar é isso que está acontecendo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, eu procuro entender o que está acontecendo com ela.
E na medida que eu procuro entender o que está acontecendo com ela, eu vou desenvolvendo essa compaixão. E essa compaixão acaba me aproximando mais das pessoas e mais do que isso, ela dá liberdade para a pessoa. E mais do que dar liberdade para a pessoa, ela me dá a liberdade, porque eu não fico aprisionando as pessoas ao meu redor, baseado naquilo que eu acho certo ou naquilo que eu acho errado. Na minha visão, o julgamento acaba criando uma prisão invisível para cada um de nós. E se eu quero diminuir o meu julgamento, o primeiro ponto é respeitar mais a minha própria pessoa, tendo mais compaixão por mim mesmo. Na medida que eu tenho mais compaixão por mim mesmo, eu consigo ter mais compaixão pelo outro. Ter compaixão significa apenas observar. Perceba como essa pessoa está funcionando. E na medida que você entender como ela está funcionando, você vai ter muito mais vontade de ajudá-la, porque possivelmente você já tenha passado por algo semelhante. Muito mais do que querer cobrá-la porque você acha que o que ela está fazendo está errado. Essa é uma dica que fez muita diferença na minha vida e eu espero que faça diferença na sua também. Então, evolucionário, estou curioso para saber que parte desse vídeo que mais fez sentido para você. Se inscreva, assim você me ajuda a saber se nós estamos indo no caminho certo, se nós estamos contribuindo para a sua evolução. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, para não perder nenhum vídeo, inscreva-se. E se quiser fazer parte de algo maior, apresente o Inside Out para outros evolucionários, ok? Valeu pela sua participação, vejo você no próximo vídeo. Até lá!